Shalom, shalom a todos. Eu vim aqui, né, falar sobre a minha jornada de saída, né, do cristianismo. Eu nasci e me criei no cristianismo e ao crescer eu fui percebendo que tinha muitas coisas erradas, muitas coisas que não batiam no cristianismo. Eu comecei a sair, comecei a procurar realmente o eterno, né? Porque lá eles pregam que JC que é o Cristo, né? Que é o cristianismo. E eu comecei a procurar Deus. E ele começou a também se achegar a mim e a tentar me buscar de onde eu estava, né? Que quando nós procuramos ao eterno em espírito e em verdade, né? Com nossa alma, ele nos alcança. E ao começar a sair do cristianismo, eu comecei a ter sonhos, e sonhos muito extremamente pesados, né? E depois eu fui entender que ali foi justamente essa entidade, que é o JC, né? Que estava me perseguindo, né? Eram sonhos destrutivos. E quanto mais eu me afastava, eu tinha sonhos mais pesados ainda, né? E eu conheci um amigo meu, né, da Cabala, ele me falou sobre o judaísmo. E eu me encantei com o judaísmo. O judaísmo era maravilhoso. A forma que ele tinha de ser correto com as coisas do eterno, né? Mas eu vi que o judaísmo ainda não era para mim. Aquele judaísmo messiânico, né? Que ainda era uma religião. E eu comecei a questionar, né? E perguntar, cadê eu preciso de Deus na minha vida, né? Não dessas mentiras que são contadas, né, para nós quando estamos no cristianismo. E o eterno me alcançou. Um dia eu tive um sonho e eu saía de um trem e quando eu descia do trem, duas pessoas me abraçavam e diziam: sua jornada, essa jornada aqui sua terminou. Você agora vai embarcar em uma outra jornada, né? Naquele dia eu não entendi muito bem, mas o eterno tinha me alcançado porque eu estava buscando a ele, né? E não queria mais ser enganada. Então, eu vim, meu amigo veio de novo até mim, falou sobre a Cabala, né? Sobre a Torá. Eu ainda muito não acreditava. Resumindo, eu passei um ano para chegar até a Cabala. Fui conversar com a Morá Patrícia me contava as coisas. E as coisas dela batiam com o que ela estava dizendo. A verdade estava ali. Mas essa força negativa, ela é tão forte, nos engana tanto, que demoramos a acreditar, né? E eu vim tendo vários sonhos, várias revelações na Cabala, várias confirmações de que ali era o eterno, né? E o eterno sempre me mostrando em sonhos, né? Assim que eu entrei na sala a primeira vez para assistir uma aula, eu tive a conectividade de alma com o Moré, né? Eu senti a alma dele, né? Isso é uma coisa muito, muito boa quando sentimos que estamos conectados ao nosso Moré. E eu só tenho a agradecer até hoje, porque o eterno me alcançou. Ele me alcançou onde eu estava, né? E conseguiu me trazer a verdade,
né? Porque lá só temos mentiras e mentiras e mentiras. Então eu só agradeço hoje onde eu estou e agradeço aos Morés, né? Porque eu vim mudando de lá para cá, né? Eu era uma pessoa muito egocêntrica, eu era muito ligada ao materialismo, ao dinheiro, eu não sabia perdoar, eu vim evoluindo, né? Eu vim aprendendo também que as coisas que acontecem na nossa vida realmente somos nós que criamos e buscamos. Eu não aceitava, eu achava que Deus tinha que resolver tudo para mim, até o meu erro. Então, assim, eu vim aprendendo ao longo de um ano a mudar. Meu ego era tão grande, que eu não conseguia dirigir. Então, eu vim mudando tanto, eu aprendi a perdoar, aprendi a ter paciência com as pessoas, aprendi a ajudar as pessoas. Então, assim, eu me transformei da água para o vinho, desde que eu adentrei a Cabala. Então, assim, eu só agradeço e agradeço muito aos Morés e a Cabala, a Torá, por eles me passarem todo esse conhecimento, né? E eu quero aprender cada dia mais. Obrigada. Focaremos agora em uma coisa, em uma passagem. Eu acredito que essa aula inicial vai ser breve, mas vai ser bem potente em relação à idolatria. E depois seguiremos, né, com o nome Yeshua. Será Yeshua um nome dado ao personagem? Será que isso existiu? Nós vamos ver, analisando alguns documentos, alguns fragmentos históricos, e também ver aquilo que se tinha do Novo Testamento em relação ao que se tem hoje, né? E aí a gente vai percorrer, não é, algumas questões da Torá, algumas questões referentes à construção dessa Torá. Vamos falar de um ambiente passado, onde surgiu aí Diocleciano, assim, bem superficialmente, né? A gente está falando de uma coisa superficial, no sentido de que a gente não vai citar a coisa toda, mas vamos falar desse imperador que existiu de 284 a 305, era comum, né? E essa era comum é desse calendário agora, né? Então ele fez grandes reformas dentro do Império Romano, mas no caso ele queria impor, não é, aqueles deuses pagãos, e também lutou contra o cristianismo, né? Ele, ele instaurou ali a tetrarquia, um sistema de governo em que o império foi dividido em dois, né? Dois Augustos, imperadores principais, e dois Césares, seus sucessores, com o objetivo de melhorar a administração e a defesa das fronteiras. Esse Diocleciano também promoveu uma das mais severas perseguições aos cristãos no Império Romano, tentando reforçar o culto aos deuses tradicionais. Além disso, realizou reformas econômicas e militares, com a tentativa de controlar a inflação, com o édito sobre os preços máximos, e a reorganização das legiões para fortalecer o exército. Em 305, depois da Era Comum, ele se tornou o primeiro imperador romano e abdica voluntariamente, se retirando ali para sua residência em Split, que é a atual Croácia, onde viveu até a sua morte no ano de 311. E ali o legado que ele fez foi, né, fundamental para a transição do Império Romano do sistema tradicional para um governo mais centralizado e burocrático. Então, ele separou ali em dois Césares e dois Augustos, né, que eram os títulos romanos que se tinham na época. Partindo desse pressuposto, a gente começa essa aula em relação ao nome Yeshua, né? Então, a gente vai começar um estudo aqui de primeira base, analisando papiros. Esse estudo foi tirado de um site chamado Orah Haemet, que é um site espanhol, creio eu, sobre
antimissionários. Então, para ficar daqui onde a gente tirou, não fizemos nenhum tipo de modificações, a não ser a tradução. E hoje a tradução você faz através né, de programas, até porque não daria tempo de se traduzir tudo. Não que não poderíamos ler em espanhol, mas ficaria muito mais complicado, porque tem certas palavras, dependendo do espanhol, fica complicado para a gente. Às vezes tem palavras que não dá para conhecer, né? Mesmo no nosso idioma, às vezes tem palavras que não são usuais e que se tornam de difícil entendimento. Pois bem, vamos começar aqui, ó. Em 313, o imperador romano Diocleciano decretou a destruição de todos os livros cristãos. Então, preste atenção, de todos os livros cristãos. Qualquer um que não entregasse todas as escrituras sagradas às autoridades, era condenado à morte. Devido à perseguição dos primeiros séculos, apenas alguns fragmentos do Novo Testamento, datados diante do século IV, sobrevivem hoje. São os chamados papiros, que, na verdade, consistem em pequenos pedaços de folhas que nem sequer compõem uma página inteira de um evangelho. Por exemplo, de acordo com estudiosos da área de estudo do Novo Testamento, o papiro P52 é considerado o fragmento mais antigo de tal livro. E é um pedaço ali de 7 centímetros por 5, né, do Evangelho de João. Veja, 7 centímetros e 5, gente, é uma coisa tão pequenininha, mas tão pequenininha, que não dá nem o tamanho de um dedo inteiro, dá metade de um dedo, né? Até a segunda falange, aí, o dedo indicador, é algo pequeno. E 5 centímetros, né? É menor ainda. Então, é algo bem pequeno, né? Então, esse fragmento do Evangelho, né, de João é geralmente aceito como o extrato mais antigo de um evangelho canônico, tornando-se o primeiro documento que cronologicamente diz respeito à figura de Exu Ramazê. Exu Ramazê quer dizer filho de adultério. A frente do rolo reto contém versículos do Evangelho do João 18, do 31 ao 33, em grego. E o verso, atrás desse papiro, contém o versículo 37 e 38 de João. Tal texto foi escrito entre o ano 125 e 175 da Era Comum. Em 1920, Bernard Grenfell e Arthur Hunter descobriram um papiro em um aterro sanitário em Al-Fayum, um lugar perto do vale do rio Nilo, no deserto médio Egito, e foi catalogado e estudado em 1934 por Colin H. Horvath, na Biblioteca John Rylands, em Manchester. Um ano depois, Horvath tornou pública a descoberta. Esse aqui é o fragmento, é o mesmo fragmento, parte da frente e parte de trás. Está aqui o texto. O texto está aqui escrito, veja, em grego. Está aqui em grego, não é? Enfim, e esse grego que está aqui, ele traz aqui o nome do Machia, veja, não é? Havia dito aqui o nome do Machia. Então, ele está aqui, o nome do Machia, descrito no texto, ó, exatamente como se chamava na época. Vamos seguir aqui com o texto, ó. Olha o que estava escrito lá. Os judeus responderam: não podemos matar ninguém. Assim se cumprirá, né, que Exu, veja o nome aqui em grego, veja o nome é Yeshu, havia dito. Então, veja, o nome aqui é esse aqui, como nós observaremos profundamente. Moré, mas a gente já não falou que era Exu? Sim, a gente falou no sentido do momento e do estudo que nós estávamos fazendo. Mas agora traremos aqui, através desse estudo, o verdadeiro nome. Então, o nome que estava lá escrito era Yeshu, ou Exu, né? Exu. Então, quando indica que a morte iria morrer, então, né, de que morte, quando é dito para ele que morte ele iria morrer, então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Sim, como você diz, eu sou o rei.
Para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos disse a ele: o que é a verdade? E quando ele disse isso, ele saiu novamente para os judeus e disse: eu não encontro nenhuma culpa nele. Aqui a gente vai ler um texto abaixo, mas eu chamo vocês, não podemos matar ninguém. Foi o que respondeu os judeus. No texto aqui, o mais antigo fragmento, que já é tardio, do ano de 175 da Era Comum. E depois, né, ele diz que é o rei dos judeus, eu posso falar que eu sou presidente do Brasil, posso falar que eu sou rei do Brasil, mas ninguém reconhecia, né? Enfim, né? E o imperador também, né? Eu não encontro nenhuma culpa nele, não encontrou nada para matá-lo ali que justificasse, dentro das leis romanas, que pudesse matá-lo. Então ninguém queria matar ele. Vamos seguir em frente aqui. Como vemos, o texto mais antigo do Novo Testamento relaciona o povo judeu com a morte de tal personagem, que demonstrou síndrome narcisista ao se acreditar rei. Quer dizer, ele se acreditava e não era. Apesar do seu fracasso e da falta de interesse do governador romano em matá-lo, é a única coisa que se sabe sobre ele no documento mais antigo do Novo Testamento. Do outro lado, como podemos ver, o texto não está em hebraico ou aramaico, está claramente em grego, no qual está nomeado tal personagem com o nome de Yeshu. Note que ele não é mencionado com o nome de Jesus ou de Yeshua. Aqui, o nome Yeshua, aqui do lado, e veremos de forma diferente isso. Ou Josué, veja que seria escrito de forma diferente. Ou seja, são escritas diferentes em grego, tá vendo? E essas escritas aqui, Yeshua, Yehoshua é uma coisa, Josué é uma coisa, e Yeshua é outra coisa. O papiro que nomeia tal personagem com o nome de Yeshu, ou Issu. Guia a transliteração para o hebraico é Yeshu, como a gente está vendo aqui. Yeshu. Mesmo na tradução aramaica da Peshitta, que é tão usada por eles, é dado pelo nome Yeshu. Veja aqui, né, tem o nome Yeshu, e aqui vai ter um pequeno papiro, aqui a tradução em hebraico, né, aqui na Peshitta, mesmo aqui no aramaico, veja, um aramaico, não é cursivo, não é um quadrático. O cursivo é aquele que se escreve à mão, né? Como a gente tem as nossas letras de forma e tem como a gente escreve o cursivo. O hebraico também tem as letras cursivas, que são escritas diferentes das letras quadráticas. E aqui nas letras quadráticas nós temos o nome Yeshu. O fragmento aqui seria essa descrição aqui acima, tá vendo? Esses traços em aramaico representaria o que está nesse papiro aqui descrito, e, enfim. Então, mas a palavra traduzida é Yeshu. A loucura sectária dos protestantes acredita que invocar Yeshu com as invenções que foram criadas sobre pseudônimos como Yahushua, Yashua, Yehoshua, Yeshua, Yahavê, Shauá, Wahuhua, Yeshuparram, Ramá, sei lá, o que puderem, porque, por incrível que pareça, hoje tem essas ideologias. Tem grupos aí que foram para o judaísmo messiânico, misturaram, aí é Rochuchua, e aquela coisa toda que a gente conhece, né? Não bastava que eles pronunciassem esse nome, eles também colocaram outro ao lado do Eterno, ou seja, eles queriam botar tal personagem ao lado do Eterno. E nós temos aqui algum contraponto para isso. Não invocarás o nome de outros deuses, nem a tua boca os mencionarás. Shemot 23, 13. Não oferecereis as suas libações de sangue, a ceia do Senhor que ela feita, beberás, comerás minha carne, nem mencionarei seu nome em meus lábios, né? E também não oferecerei as libações de sangue a outros deuses. Terrilim 16:4. Os deuses que não fizeram os céus e a terra perecerão da terra e debaixo dos céus. Jeremias 10:11, Terrilim 16:4,
e Shemot 23:13. Há uma proibição total dessas coisas. Veja, a observação que é feita aqui. Vocês estão em sérios apuros. Vocês não estão todos carregados de pecado. Vocês não somente estão todos carregados de pecado, como também acrescenta um novo e terrível pecado ao antigo. Você é totalmente culpado de idolatrar por adorar um falso Salvador e Deus. O homem Yeshu se tornou um Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade pagã. A humanidade permaneceu na escuridão e na idolatria por 21 séculos. Isso mesmo, 21 séculos. Se você quer saber a verdade, né, leia o Taná, a Bíblia hebraica, como ela é, sem tirar passagens do contexto. Você descobrirá algo muito diferente da falsa doutrina da religião organizada, apóstata, representada pelas igrejas e sinagogas messiânicas do nosso tempo. O Santo e Bendito tem um plano de salvação muito simples para você. Nenhum Salvador deu aos homens, crucificado, nascido de virgem, mas a própria Torá. Então, portanto, claramente o Eterno diz: mas se o ímpio, se você, ou qualquer pagão, qualquer idólatra, se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar os meus estatutos, e fizer o que é lícito e direito, certamente viverei. Ele não morrerá. Nenhuma das transgressões que ele cometeu será lembrada. Pela tzedaká, pela justiça que ele praticou, ele viverá. Ezequiel 18, 21 e 24. Pois bem, essa é a primeira parte. A parte 2, agora, iremos analisar. Em primeiro lugar, Jesus tinha um nome hebraico. Ninguém sabe se era assim, né? Ninguém sabe de fato. Se saber qual poderia ter sido o nome hebraico de Jesus, já que nos escritos antigos, né, nos antigos com o nome hebraico, o movimento judaico messiânico, que se acredita que soa judeu, escolheu o nome Yeshua. Esse grupo de messiânicos que agora vieram para trazer mais antagonia à Torá, eles se dizem judeus e querem falar que o nome é Yeshua. Antigamente acreditava-se que o nome Exu era o nome hebraico para Jesus, pois era um nome bastante comum há 2000 anos, que era a abreviação aqui do nome Yehoshua, que é também chamado por nós de Josué. É usual, no nosso idioma, usar a letra J. Então, Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém. E Yehudi, judeu. E assim sucessivamente. A gente tem essa mania. Aqui, e só para a gente completar algo que seria de difícil entendimento, né, sem essa argumentação histórica em relação a esse fato. Porque nós não podemos ir pela fé, nós temos que ir pelo aquilo que está escrito pela história, pelos nossos sábios e pelo Taná. Diz lá, ó, a letra J foi criada, não é? Foi criada. Aqui vai trazer informação para a gente, ó. A letra J surgiu como uma variação, né, da letra I aqui, ó, e a distinção entre as duas se tornou evidente na Idade Média. O gramático italiano Giorgio Triciano foi o primeiro a diferenciar claramente o som da letra I e J, em 1524. Contudo, em 1524, nós temos, por incrível que pareça, 501 anos, a época que a letra J foi criada. A letra J, ela é uma letra complexa. Eu vou dizer para você por quê. É uma mudança da forma do hebraico. Ela se colocou no lugar do Yud, o I não é o Yud, né? O Iota tem formato de I, como nós iremos ver. Então, o J ele se coloca, não é,
no lugar da letra Yud. Então, tudo aquilo que era Yerushalayim, Yehudi, enfim, eles mudam a composição, não é? E vão agora ter uma nova roupagem, que é essa letra J aqui. Pois bem, a letra J em si, não é? A gente sabe que ela tem um pouquinho mais de proeminência assim, ó. Aqui está a letra J e ela vai lembrar o quê? Gente, vamos ver aqui o que a letra J vai lembrar. Deixa eu ver se a gente consegue botar aqui do lado. Ela vai lembrar um anzol, tá vendo? Aqui a gente está botando um anzol, ó. E ela vai lembrar um anzol. Ou seja, um anzol. Um anzol é algo que pode ser representado pela letra J, tá vendo? Olha, tá aqui, ó. Lembra claramente um anzol, não é? Não é implicância do Moré André nem dos nossos sábios. Pois bem, qual era a diferença entre Jacó e Esaú? Um era caçador e o outro era um homem de estudo de Torá, um homem de tenda. A ideia de caçador e estudante de Torá é a seguinte, é que nós, os cabalistas, não ficamos por aí caçando ninguém para estudar Torá. Apesar que eu acho que está na hora da gente expandir, através da internet, nossos ensinos e trazer as pessoas para conhecerem melhor, não é? A Torá e poderem ficar dentro de uma lógica maior do que nós estamos falando aqui. Então, veja, o J é o anzol, que substituiu, não é? O Iota, que era o primeiro nome lá do nome Yeshua, e que é várias vezes chamado de Esaú, caçador, em Terrilim 91, também é chamado Hashem, Davi, rei Davi reza, livra-me do laço do passarinheiro. Tudo tem a ver com caça. No Novo Testamento, vamos ver o que Jesus falou para os seus apóstolos. Vamos ver aqui. Ensinarei vocês a pescarem homens. É o que Jesus fala, né? Serem pescadores de homens. Não é isso que fala lá? Mais ou menos isso. Vamos ver aqui. Então, veja, olha. Pescarem, deixa só um instantinho. Ó, tá aqui, ó, Mateus 18 ao 22. Jesus chama... Peraí. Tá aqui, ó, Mateus 4,19. O que ele diz aqui, ó? E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Tá vendo? É o que é dito aqui em Mateus no 4, aqui 4,19. Siga-me, eu farei de vocês sigam-me e farei de pescadores de homens. Ou seja, a ideia era capturar a alma dos homens, tá vendo? Então, veja, aí nós temos o anzol. O anzol, ele também lembra algo que não deixa a água correr. Se nós colocarmos essa água também, nós devemos refletir que se trata de uma água espiritual. Então, veja, ele forma meio que uma bacia, não é, em relação à questão ali da descida da água. Ele empoça a água, ele não deixa de forma nenhuma... Vamos botar essa gotinha d'água aqui só para ter uma ideia, porque a gota da água representa o Yud, né? O Yud é uma gota, veja, ele não deixa a água descer, não deixa de forma nenhuma. Isso significa o quê? Que a humanidade nunca poderá ser retificada enquanto esse J proibir. Olha, tá vendo? Então não é mais Jerusalém, é Jerusalém, não é mais Yehudi, é judeu, que também está errado, porque não se pode mudar. E outras coisas, né? E a letra J vão pegar. Veja, então a gente entendeu que essa letra J, ela captura aqui, ó, a água, a bênção, tá vendo? Ela não deixa a bênção chegar até essa pessoa, e Jesus falou que fará eles o quê?
pescadores de peixe. O que que ele fala? Vocês jogarão as redes. O que que é uma rede, gente? Uma rede, não é? É uma coisa que pega o peixe e o peixe fica agarrado, ele não consegue sair mais, coitado. Inclusive para o próprio pescador, não é? Quem já teve aí pescando, já jogou uma rede no mar, aquilo se enrosca na barbatana, pega o rabo, pega, e é uma dificuldade para tirar o peixe dali. É uma dificuldade. O peixinho, tá vendo? Olha, ele fica agarrado na rede. E agora, no anzol também é a mesma coisa, né? E aí o anzol pega o peixe por onde? Pela boca. Eu acho um absurdo esse tipo de pescaria, né? Eu sou muito molenga, mas eu fico pensando, não como eu já tenha pescado antes de conhecer a Torá, eu fico pensando, o cara vai lá, joga um anzol para o bicho morder, sendo que não tem necessidade, mete aquilo na boca do bicho, vem puxando aquilo sem piedade nenhuma, trazendo uma laceração para a boca do animal, se fosse para comer, né? Mas tem gente que faz isso aí, enfim, então, veja só, aqui está o peixinho quietinho lá, que muitas vezes na linguagem da Kabbalah, não é? Inclusive no livro de Jonas, Dag tem a ver com sete, Dalet, Gimel, sete sefirotes, enfim. Então tá aí, era uma armadilha total, né? O peixinho está ali, a ideia é que ele morda e aí ele vai extinguir a sua vida por Olam Rabá. Depois que cai nesse anzol aqui, meus queridos e minha querida, é preciso um trabalho muito especial para tirar a pessoa disso. E por isso que a gente sempre fala, né? Vamos juntos aqui fazer esse trabalho. Então, veja, então, a gente falou também sobre a letra J. A gente está se falando aqui de outra coisa, de Exu, não é? Enfim, da letra J a gente também construiu um pouquinho com vocês. Ó, várias versões de Yehoshua, tá vendo? Essas várias versões de Yehoshua, Josué, surgiram exatamente após o período ali, ó, ao longo do tempo. Uma versão popular do exílio hebraico era aqui Yeshua. E veja, esse era um padrão que deveria ser traduzido. Esse livro tem lá, esse nome tem no livro de Esdras e Neemias, Yeshua, né? Veja, e foi aqui que era, né, Yeshua, traduzido como Yeshua, que era uma versão mais popular do exílio babilônico, esse tipo aqui que está aqui. Yeshua foi encurtado para Yeshu, ou seja, com o tempo esse nome, porque haviam encurtamentos, ao mesmo tempo que havia durante a Torá aumentos de nome ou troca de letras, não era o caso de Abrão, que se tornou Abraham, ou Abrão que se tornou Abraham, e Sarai que se tornou Sara. O Yud foi trocado pelo Re. Então, esse nome, com o tempo, isso historicamente falando, foi encurtado para Yeshu, após o retorno do exílio babilônico, no período do Segundo Templo. Se Jesus tinha um nome hebraico, dado no período em que supostamente viveu, é muito provável que o nome Yeshu, veja, ou Yeshu, que é um nome de uma entidade aqui do candomblé, não é? E não Yeshua. E não Yeshua, porque já havia um costume exatamente aqui desse encurtamento de nome ali na época dele, e os judeus já não usavam esses nomes de acordo justamente porque tinham decaído espiritualmente. Então, eles não usavam. Yeshua, né? O fato é que a Bíblia cristã foi escrita em grego, não em hebraico. Os primeiros nomes de Jesus não estão em hebraico, mas em grego, como a gente viu no documento ali acima, está Iesus. Iesus, né? Simplesmente não há nenhum nome hebraico antigo conhecido para Jesus. Nem o nome que eles usam hoje, que eles botam lá, que o anjo, veja, seu nome será o quê? Está escrito lá, será Emanuel. E o que não tem nada a ver com o contexto original da Torá, porque aquilo era uma profecia para o rei Ezequiel, para um período, para um apontamento e etc. Não tem nada a ver com o que eles colocam aqui. Então, Iesos, né? Então,
não há nenhum nome hebraico para Jesus, até porque a gente viu que a letra J foi criada em 1524 por um francês. Isso aqui é totalmente riscado. Agora, o nome certo é Yeshu. Então, veja, a implicância que tem, mas chama Yeshu, é uma coisa implicante dos judeus, os judeus estão... Não, é o nome mesmo, que poderia ser dado a outros judeus. O nome é Yeshu, né? Yeshu. Veja, aqui, ó, Jesus, conforme está no nosso, em grego aqui, se transliterou para Yeshua. Eles transliteraram para Yeshua. Veja, Yeshua, a resposta é não. A transliteração mais próxima seria Yeshu. Eles erraram. Eles erraram e colocaram o nome errado. Não é Yeshua. Não tem como você transliterar. O que é a transliteração, gente? A transliteração é quando você pega letras do alfabeto hebraico e você traz para a sonoridade do nosso idioma. Citando a letra J é impossível. Jerusalém não pode ser Jerusalém. É Jerusalém no nosso idioma, mas está errado para Jerusalém. Yehudi é Yehudi para Jerusalém. E aqui é judeu, mas está errado. Não está a transliteração certa nesse fator. Agora, nesse outro fator também está errado, porque eles traduziram errado. O certo é Yeshu, o nome que os missionários não querem usar porque acreditam que insulta Jesus. Os nomes gregos dados a Jesus não representam a forma hebraico Yeshua, tá vendo? De forma nenhuma. E a gente vai mostrar já já para vocês que não. Então, esse papo de Yeshua, ou Rahoshua, não tem nada a ver, o nome é Jesus mesmo, como a gente já viu, né? Mas eles quiseram traduzir. Então, veja, Yeshua, porque essa forma seria transliterada para Jesus, diferente do que tem um A aqui, não Jesus. Jesus não é um nome usado para Jesus, o que significa que Yeshua é simplesmente composto e não se encaixa nos primeiros nomes gregos conhecidos para tal. Pois bem, provando, não é? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu só conseguir abrir aqui, olha. Então, veja só. Aqui nós temos um pequeno quadro, ó, o iota. O iota aqui em cima, que está lá naquele nome que nós vimos, não é, no texto. E Jesus está aqui em cima também. Então, para Exu, a transliteração aqui, ó. O iota aqui corresponde ao iud. O eta corresponde à letra E. Ó, a gente está indo, ó, devagarzinho, o iud, o iota, perdão. O eta, tá aqui agora, que é o E. O sigma é como se fosse a letra Shin, né? Substituído o som do S pelo som de SH aqui, ó. Então, ó, é assim que está escrito. A gente já está aqui na terceira letra, tá vendo? Do nome aqui em cima que nós estamos lendo, estamos aqui no sigma. Aqui nós temos agora um omicron e um gepsilon. Essa combinação de som dá a letra U e se translitera com Vav em hebraico, né? Porque nós sabemos que o Vav ele pode ser a letra O ou U, pontinho na barriga e pontinho na cabeça, pontinho na barriga, U, e pontinho na cabeça, O. Então, veja, vamos botando aqui, gente, as letras, né? Vamos fazendo uma coisa mais bonita aqui. Então, vamos começar de novo e vamos botar para isso ficar bem claro para vocês e para quando as pessoas falarem ou perguntarem para vocês, vocês falarem a verdade. Não precisa inventar, tá bom? É só prestar atenção no estudo e você depois guardar para futuramente você poder usar aí, tá bom? Então, vamos lá. Iud. Então, a gente tem aqui, ó, o iota, um som de iud. Para a gente ficar bem claro aqui, sem dúvida nenhuma, tá bom? Por isso que eu faço questão de botar letra a letra para a gente ver se é Yeshua ou se é Yeshu. Ó, o iud, né? O som agora, aqui que tinha que se seguir, ou que se segue, não é? Poderia ser. Eu vou botar poderia ser para a gente, depois na frente a gente vai ver a diferença de poderia ser e não ser.
O nome colocado aqui agora seria a letra, o sinal maçorético ficaria debaixo da letra, não é? Porque aí a gente teria que ter essas duas questões desses dois sinais maçoréticos que representam o E, que pode ser o tserê aqui, ou pode ser o sheva, que é uma semivogal. Então, pode ser esse ou pode ser o sheva. Deixa eu só achar o sheva aqui. Aqui eu acho, né? Tá lá, dois sinais, não é? Aqui tá aqui do tamanho que dá para botar, tá um do lado do outro. Deixa eu ver se eu consigo aqui dar um espaço para vocês entenderem aqui, né? Olha, ó, aqui é um sinal. Deixa eu ver se a gente consegue dar um espaço. Não dá, ó, não dá para dar espaço. Não sei por quê, mas não deixa. Não deixa mesmo, ó. Vai abrindo a caixa, não dá. Enfim, mas aí já se entendeu que isso aqui é um sinal. Esse é um sinal, esse do lado aqui, dois pontinhos, de serê, e o sheva que tem um sinal de uma semivogal. Poderia ser qualquer uma dessas letras. E aqui eu estou deixando em suspense para mais na frente a gente poder entender. Isso aqui já vai ser lá no final da aula. Vamos lá, então, tirar esse fulano daqui. Pois bem, então veja, então a gente tem esses dois pontos que poderiam estar aqui debaixo da letra Iod, fazendo sol de IE, né? Com sheva ou serê. O outro som que pode se ter aqui, veja, agora sim a gente está na terceira letra, não é? Ó, exatamente na terceira letra, que é aqui o eta, né? Então, deixa eu só passar isso aqui, porque isso aqui teria que estar aqui em cima. A gente está falando do eta, né? Que representa... É aqui mesmo. O eta que representa o som do E, tá vendo? Então, o eta agora que representa o som do E, e logo depois segue, ó, temos o iota, agora o eta, e agora temos aqui do lado o sigma. O sigma. E o sigma é transliterado como shin, ou SH, né? Então a gente já sabe que esse aqui é o shin, não precisa colocar. Então, Yud, Shin, vamos colocar, né, já que a gente botou aqui, ó, IE, agora o som de E foi feito ali embaixo, e agora o som de Shin. Então, o som de Shin é feito, ó, o som de Shin, que é SH, no nome, está aqui. Então, IE, Shin, e agora a gente tem aqui, não é, depois do sigma, que tem som de S, nós temos o Omicron, e um upsilon, duas letras, está vendo que estão aqui no nome também, descrito lá no texto grego deles, né? Então, esse Omicron, ele vai ter o som de U. Então, veja, então, o sigma final não tem correspondente exato em hebraico, pois os nomes hebraicos geralmente não terminam com som de S. Por isso, omitimos a transliteração. Não existe esse som de S no final. Então, aqui vai ser a letra Vav, tá vendo? Então, aqui vai entrar a letra Vav. Como não tem som de S lá no hebraico, no final dos nomes, né? Veja, é Roshua, não é Sus, não existe esse nome em hebraico para esse nome. Então, a gente termina aqui com a letra Vav. Vav, não é? E com um pontinho que vai fazer o som de U aqui, tá vendo? Deixa eu só agora... Aqui, pronto. Então, ó, Yeshu. Aqui, não tem sentido dentro da... né? Não tem sentido dentro do alfabeto hebraico dos nomes judaicos que a gente está falando aqui. A gente está falando dos nomes judaicos. Então, ó, como o Vav, Yeshu. Então, dentro dos nomes que a gente tem dentro da cultura judaica, né? Deve-se entender isso. Então, não tem como isso existir. Então, então não se encaixa, né? A gente foi lá e montou aqui essa parte de que o nome é Yeshu. Veja, exatamente a correspondência que nós criamos aqui, ó, Yeshu. Yeshu, segundo a lógica da cultura judaica.
Por isso que os missionários não gostam do nome Exu e acham que é um insulto. Alguns acham que era uma sigla que insultava Jesus, né? Mas não era, era o nome verdadeiro. A suposta sigla incestuosa foi supostamente retirada da frase Ziquiró, ou que Ziquiró, Inmanhu, deixa eu ler aqui, deixa eu só, Inmanhu, né? Chamou Ziquiró. Então, foi escrito aqui ao contrário, e aí a gente ficou meio confuso. A palavra Zequiró está no começo, aqui eles escreveram daqui para cá, né? Não está usual como teria que estar escrito. Então, Imanho Shemo Vezirro, que traduz como seu nome e memória sejam apagados. O único problema com essa teoria missionária é que ninguém usa a sigla quando insulta uma pessoa. Por exemplo, ao insultar Hitler, usando a sigla Hitler e Exu, mas ninguém diz isso. O insulto é feito com as próprias palavras para Hitler. Ou seja, que o seu nome seja apagado e esquecido. Então, não é uma implicância, não é chamar Exu é o nome certo. Não é. E aí que surge essa coisa de que chama porque, como se diz, por implicar, porque não era um nome usual, e que, por uma certa questão do destino, na África é chamado de uma entidade, né? De uma entidade que está aí, tem esses nomes, né? Xamari, Exu Caveira, e que a história de Exu é a mesma de Jesus, ele é o correspondente entre os homens e os deuses, é a mesma coisa. Pode, se você depois quiser construir mais, vai lá ver Exu. Então, o pessoal, só para trocar o nome, né, botou Jesus, que não tinha um J, enfim, fizeram essa construção toda aí em relação a esse nome, e a gente está desmistificando aqui com vocês exatamente essa questão do nome Yeshua, não existe. Ou seja, na década de 70, grupos messiânicos começaram a tentar dizer que o nome hebraico para Jesus era Yeshua, para fingir que era o mesmo substantivo comum Yeshua. Yeshua, né, que é feminino, veja, não é um nome masculino, seria como eu chamar um nome de Maria, não é? Não tem, né, não, é um nome para mulheres, é um constitutivo ali verbal para uma mulher. As palavras nem sequer são pronunciadas da mesma forma, né? A primeira sílaba aqui, ó, Yeshua, é tserê, né? É tserê. Eu não sei se lá eu falei tserê, gente. Eu acho que eu falei outro nome, né? Então é tserê. Tá vendo? Esses dois pontinhos aqui abaixo, como a gente viu lá no nome, ó. Então Yeshua seria com esses dois pontos aqui. Veja, a vogal da primeira sílaba de Yeshua é tserê. A sílaba tônica é shu. A palavra para salvação substantivo feminina marca o Yud em Yeshua com Sheva, veja. As duas letras, por isso que eu botei lá, né? O tserê e o Sheva é diferente, porque não seria nem as letras que eles usam. Tá vendo? Nem as letras que eles usam para escrever o nome está certo. Então, não é esses dois pontinhos um do lado do outro, mas é exatamente Sheva, como está aqui. Ou seja, uma meia vogal arrebatada que não tem som próprio. Pois bem,